Oi pessoal, vocês me conhecem desse canal científico? Eu estou sempre pesquisando aqui no confinamento. Esse canal é científico para incentivar a ciência, tá pessoal? Bom, enfim, eu já dei algumas sugestões de combate ao Covid-19 por ondas eletromagnéticas na frequência do RNA, mas não é esse o assunto. O assunto é quantos por cento a gente usa de nosso cérebro. Alguns dizem que é 10, 12, 11, 9. Não é não, é totalmente o cérebro. É porque ora você usa o hemisfério direito, ora você usa o hemisfério esquerdo, mas você passa por todo ele, tá? Intermitentemente. Porque se fosse assim, quando a pessoa tivesse um problema neurológico, tipo, infelizmente, né? Eu não estou falando aqui de religião, futebol e política, eu sou cristão respeitando todas as denominações e os agnósticos. Mas esse canal é científico. Então, se a pessoa tem um problema, por exemplo, de um tumor no cérebro, infelizmente, tá? Que Deus permita que não, sempre, em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, respeitando todas as religiões e os agnósticos, afeta o organismo. Então, como é que só usa só 10%? Não, ele usa ele pleno. Agora, existe tamanho de cérebro. Por isso que o pessoal da teoria dos óbvios, que é uma teoria plausível, porque no universo infinito é bem provável, sim, Marte já foi visto que houve vida em outros planetas, é bem provável que a probabilidade mostra que é quase 99,9999% de probabilidade que haja vida fora do planeta Terra. Esse canal é científico. E tem os criacionistas, eu também sou criacionista, mas também sou da área científica. E eu não olho assim, eu olho assim. Então o que acontece? Nós então fazemos um looping no cérebro. Agora, tem cérebros maiores e cérebros menores. Por exemplo, o cérebro de Albert Einstein, ele tinha um formato um pouco diferente lá, meio maior, o hemisfério esquerdo, do direito, enfim. O esquerdo parece que é a lógica, o direito é as emoções e por aí vai. Bom, enfim. Vamos analisar em função da teoria de um grande biólogo, um cientista chamado Charles Darwin, o tamanho da cabeça do cara. Porque no OVNI você tem, aquela cabeça triangular, né? Os olhos grandes por causa da baixa luminosidade no espaço, porque você enxerga aqui, porque bate na estratosfera e ionosfera. Há um reflexo da luz, mas no espaço não. Então a gente tem aqueles olhos grandão, tem a cabeça grande, quase não fala, ou é telepatia, a gente nem tem boca, por causa disso. Bom, enfim, não quero entrar nessa questão da teoria dos óculos. Vamos falar um pouquinho do tamanho do cérebro, que isso implica no development do mesmo, né? Teoricamente falando, sempre esse canal é científico e teórico, né? Então existe um cientista, um biólogo chamado Charles Darwin, que ele reparou que havia espécies diferentes em Galápagos, na Amazônia, espécies diferentes, o tempo passa diferente na Terra, tá ligado a isso, né? A teoria da relatividade que eu estudei, um professor alemão, lá, Orsich, em Física 12 na Universidade Católica de Petrópolis, enfim, nas Ilhas Galápagos, no Triângulo das Bermudas. A gente sabe que o tempo de manhã, o tempo é elástico. Na verdade, o tempo é elástico, ele não é absoluto, ele é elástico, ele é relativo e o absoluto é elástico. A gente nota isso. A Terra não é uma esfera perfeita, o espaço é tridimensional curvo. A teoria da Terra plana, se você analisar a nível de limite, naquele ponto ela é plana, tá? Uma reta é uma curva de raio infinito. Então nem sempre o que você vê é o que existe, tá? Enfim. Vamos falar um pouco a nível da teoria, baseado, andei lendo aqui nesse livro, tá? Sobre os tamanhos de cérebros, de acordo com a teoria de Charles Darwin, está enterrado ao lado de Stephen Hawking na Catedral de Westminster, na Inglaterra. Tá? Até minha esposa já teve oportunidade no passado de ir lá. Eu nunca tive oportunidade de ir na Inglaterra, um país que eu admiro muito. Então, enfim,
mas eu gosto de todos os países, enfim. Enfim, então, o cérebro de Einstein tinha um formato diferente. Então vamos analisar esses formatos de cérebro de acordo com a teoria de Charles Darwin, tá certo? Aí eu vim analisar o formato do cérebro de acordo com a teoria de Charles Darwin nesse livro, que mostra os fósseis e os formatos de cérebro de acordo com a teoria da evolução, de acordo com a teoria da evolução de Charles Darwin, um biólogo altamente considerável, tá? Um biólogo, um cientista da área biológica. Eu sou da área tecnológica, por isso que eu tive que dar uma olhada aqui na teoria de Charles Darwin, mas sou criacionista, eu creio em Deus. Enfim, vamos lá. Então a gente tinha os homínideos, aí olha só, em 5,5 milhões de anos, há 5,5 milhões de anos, vou falar bem rápido, tá, pessoal? Surgiu o Australopithecus. Vamos pular. Vamos indo em frente. O Homo habilis, há 2,2 milhões de anos atrás, ele tinha habilidade. Descendente do Homo habilis, o Homo erectus, tá? Que ele já começou a aprender a usar o fogo há 1,5 milhões de anos atrás, tá? Ele se adaptava em qualquer região, Europa, Ásia, enfim, em vários continentes. Ele migrou para Europa e Ásia. Agora o interessante, vou chegar lá. Depois tem o Homo sapiens ou Neanderthalensis. Na Alemanha, o de Neandertal, que é o homem de Neandertal de uma região chamada Nender, na Alemanha, né? Que é o chamado homem das cavernas, tá? Ele se agrupava de 20 a 30 pessoas e por isso acredita-se ter sido a primeira espécie a realizar cerimônias religiosas, porque eles enterravam seus mortos, tá? Chamado homem de Neandertal. E por algum motivo, seu desaparecimento é objeto de debates. Por algum motivo, o homem de Neandertal desapareceu. E tem o Homo sapiens sapiens, há 100 mil anos atrás, no qual nós somos, de acordo com a teoria de Charles Darwin, ligados. E vocês notam que que nós somos descendentes desse Homo sapiens sapiens, né? Todos nós, todos os seres humanos, de acordo com a teoria de Charles Darwin. Então, que deu origem a nós, ó. É a espécie na qual fazemos parte. É o Sapiens sapiens há 100 mil anos atrás. Agora, olha só o tamanho do cérebro. Mais ou menos 1.000 centímetros, mais ou menos 650 centímetros cúbicos, o Homo habilis. Mais ou menos 1.000 centímetros cúbicos, o Homo erectus, tá? Eles migraram, surgiram no deserto Saara e migraram. Enfim, aí vamos ver a variação do cérebro, como é que vai aumentando. E entre o homem de Neandertal e o Homo sapiens sapiens, é a espécie da qual fazemos parte, de acordo com a teoria de Charles Darwin, ou Charles Darwin, tem um cérebro maior, mais ou menos 1.500 centímetros cúbicos, tá? Enfim, o interessante é que muitos livros apresentam esquemas que dão a impressão de que a evolução do ser humano, de acordo com a teoria de Charles Darwin, teria ocorrido de forma linear, encadeada. Mas não é o que aconteceu, não, de acordo com os fósseis. Você tem fóssil de dinossauro aí. Como é que não existiu dinossauro? Tem, como é que é? O marfim se faz marfim do mamute, né? Existiu. O fóssil mostra isso. Escritas e por aí vai. Bom, enfim, a arqueologia mostra isso. Enfim.
Mas não foi isso, porém, o que aconteceu. Não é um encadeamento. Não houve um encadeamento. Então, existe uma discussão sobre isso até hoje. Ó. Pesquisas recentes indicam que o volume craniano do Homo sapiens neandertalenses era igual ao do Homo sapiens, que deu origem à espécie da qual fazemos parte. Bom, enfim. Deixa eu repetir, para finalizar. Muitos livros apresentam esquemas que dão a impressão de que a evolução do ser humano teria ocorrido de forma linear. Mas não é o que aconteceu. Deixa eu terminar de ler. Não foi por isso. Porém, o que aconteceu, cada espécie de hominídeo tem sua história. Não há indícios de que uma espécie tenha gerado a outra. O Homo sapiens sapiens, por exemplo, surgiu há cerca de 100 mil anos e chegou a conviver com o homem de Neandertal. Chegou a conviver. Que, por sua vez, desapareceu há cerca de 40 mil anos. Por isso, a maneira exata como teria ocorrido a evolução continua sendo um mistério. Tá certo? O mistério é que apareceu o neandertalense lá na Europa, de repente ele sumiu. Então não há um encadeamento. Esse é que é o grande mistério da teoria da evolução. Por isso que eu sou criacionista, apesar desse canal ser um canal científico. Então eu estou abordando na área científica. Mas não há uma... É claro que tem algumas coisas que são evidentes. Por exemplo, o Covid-19, ele sofre mutações muito rápidas, por isso é difícil combatê-lo. Você tem o urso polar, ele tem aquela pele desse tamanho, não é porque ele foi no alfaiate, não. É porque a natureza fez com que ele tivesse aquela pele desse tamanho. Ele tem a mesma cor que a neve, para ele não ser visto pela presa. Tá certo? Então, agora, o mistério maior que eu vejo aqui na teoria da evolução, que até agora não foi respondido, é por que o de Neandertal surgiu e desapareceu e não há um link, não há um encadeamento. Tá? O neandertalense da Alemanha desapareceu e pesquisas recentes indicam que o volume craniano do Homo sapiens neandertalense era igual ao do Homem sapiens sapiens atual, que deu origem a todos nós, segundo essa teoria. Como esse canal é científico e eu gosto de abordar a ciência, e eu tenho uma mente não assim, aberta, nota-se que conforme ele foi sendo mais habilidoso, descobriu o fogo, chamado Homem das Cavernas, que deu origem a nós, o cérebro foi aumentando. Então, olha só, era de mais ou menos 650 centímetro cúbico, ficou para mais ou menos 1000 centímetros cúbicos, depois foi para mais ou menos 1500 centímetros cúbicos. Por isso que na teoria dos OVNIs, põe um camarada com a cabeça triangular para dizer que para mostrar que tem um cérebro enorme. Não estou contestando, é uma teoria que é factível, porque num universo que nós só conhecemos 5%, é bem possível que haja vida em outros planetas. Há a questão relativística e há a questão que em Marte houve indícios de que em Marte houve vida. Tá? Enfim, é isso aí nesse canal científico. Daí, na teoria no qual probabilisticamente tem 99, se você fizer uma probabilidade quantitativa de 1 menos e elevado a menos lambda t operacional, lambda 1 sobre mean time between failure, probabilisticamente, quantitativamente, é possível sim que haja vida em outros planetas.
certo? E ele tem aquele formato assim, não se sabe, não é invenção não, aquele formato cabeça triangular, porque na teoria de Charles Darwin, conforme o homem foi progredindo, o cérebro foi aumentando de volume. Daí eu observar isso, comparar com a questão dos OVNIs nesse canal científico. Desculpe, pessoal. Então, a inteligência, ela está de certa forma ligada ao tamanho do cérebro. E o próprio cérebro de Albert Einstein, ele tinha um formato um pouco diferente. Daí a capacidade que ele tinha, né? Um físico extraordinário, um físico alemão judeu, meu avô era judeu, e Einstein sempre dizia que se a teoria dele estivesse certa, errada, se a teoria dele estivesse errada em 1905, os alemães iam dizer que ele era judeu e os judeus iam dizer que ele era alemão. Se a teoria dele estivesse certa, os alemães iam dizer que ele era alemão e os judeus iam dizer que ele era judeu. Bom, enfim, meu avô era judeu, em nome de Jesus Cristo, um abraço desse canal científico. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões e as agnósticos. Muito obrigado, um abraço, estou falando mais alto por causa da captação do som. Em nome de Jesus Cristo, me permitam e eu vou desligar a câmera.